Quando você tiver um espaço de fala, qualquer que seja ele, tente defender aquilo que você acredita. É tão legal quando a gente vê alguma situação em que, num lugar inesperado, uma causa social importante foi defendida, foi apresentada, foi escancarada uma realidade para que as pessoas consigam refletir e mudar e tentar fazer uma transformação. Na questão de hoje a gente vai ver uma situação dessa e no final eu vou deixar um vídeo, né, para você entender um pouco mais o que aconteceu no texto mostrado nessa questão. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 14 do caderno azul do Enem 2018. No caderno amarelo é 23, no branco 44 e no rosa é 36, mas nós sempre acompanhamos aqui pelo azul. Vamos botar na tela a questão. Olha que legal, olha que coisa interessante. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru, só, né? Eu que tô botando vírgula onde não tem. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Muito bem. Texto disponível em www.cartacapital.com.br, acesso em 29 de novembro de 2017. Quanto à materialização da linguagem, quem é que inventa esse tipo de coisa, gente? Quem que inventa materialização da linguagem? O que é a materialização da linguagem? Materializar é tornar alguma coisa real, tornar alguma coisa visível. Então, quando as candidatas fizeram o que elas fizeram, falaram, elas tornaram visível uma linguagem, né? Elas colocaram aquilo lá para fora, para o público. Ou seja, o que esse enunciado quer dizer? Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher. Isso quer dizer o quê? A apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, quando foi realizada, quando essa apresentação foi realizada pelas candidatas a Miss Peru, letra A. Isso configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas? Primeiro, aí eu já não posso falar que está errado, porque a questão está abordando mais as questões físicas, né? Aqui tem o assédio, então o assédio está me ajudando nessa. O abuso, a violência contra a mulher não é só abuso físico. O assédio, por exemplo, nem sempre é físico, nem sempre a pessoa passou a mão ou encostou, fez qualquer coisa. O assédio ele pode ser também psicológico, a pessoa começa a fazer aquelas cantadas, fazer piadinha sexual e tal, e aí também é um assédio. E aliás é o que mais acontece. Então não é só abuso físico, para começo de conversa. E tem outra, não houve uma discussão, os dados foram apresentados. Uma discussão é se a gente sentar para debater esses dados, apresentar, mostrar situações, entrevistar uma pessoa que foi vítima da violência para ela falar e fazer uma discussão mais ampla. Nesse caso, só foi feita a apresentação de dados. Então não tem uma discussão, não teve um debate sobre isso. Ok? Era só uma apresentação de dados para poder alertar a população, para poder deixar a população ciente de que aquilo estava acontecendo, para usar um espaço importante para expor esses dados. Letra B. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina.
Não houve proposta de que o concurso passasse a ser assim todo ano, né? O novo formato seria, agora todo ano vai ser assim. Em vez de apresentar as medidas de busto, cintura, quadril, vai falar os dados da violência contra a mulher. Não. Não houve isso. Não é uma proposta de que isso aconteça todo ano. Apesar que se acontecer, ótimo, né? Mas a gente espera que chegue uma hora que não precise mais acontecer, porque a gente espera que chegue uma hora que acabe a violência contra a mulher. Letra C. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Não tem nada a ver. O protesto não era contra o concurso de Miss, não era contra o tipo de beleza que é valorizada num concurso de Miss, nada disso. Era contra a violência contra a mulher. Também não era um protesto contra o rigor estético no sentido de a mulher ter que ficar sem comer, fazendo dietas absurdas, aquela coisa toda, que realmente é uma crueldade, também é uma violência contra a mulher, se você parar para pensar, mas não teve nada disso. O foco era, né, nessas violências praticadas aí por homem que vai ter um caráter mais abusivo. Um caráter mais abusivo não, um caráter completamente abusivo. Então, letra C, incorreta. Letra D, recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Poxa vida, né? Sensacionalistas? Só essa palavra estando aí, você já sabe que está errado. Por quê? Você apresentar dados sobre a violência contra a mulher é sensacionalismo? Claro que não. Sensacionalismo é inventar coisa, aquele... que muita gente faz por aí, né? Inventar notícia falsa, essa coisa toda. Falar que não existe violência contra a mulher, não existe. Isso é sensacionalismo. Letra E. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Sim, naquele momento, a fala das candidatas a Miss era para a apresentação das medidas do corpo. É uma parte da competição, é uma parte do ritual apresentar as medidas delas. Ah, busto não sei o que, tanto de quadril, etc. Né? E aí o que foi feito? Fez-se uma coisa diferente. Elas apresentaram uma coisa diferente do esperado. Por isso foi subvertido. Subverter é você fazer alguma coisa diferente daquilo que está sendo esperado. Então, subverte a função social. Qual que era a função social? Seguir o ritual, fazer a apresentação dos dados seguindo o ritual e seguindo ali o que era a competição, né? O elemento da competição. Essa era a função social das falas dela, a apresentação meramente dos dados de medidas. E isso foi subvertido, mudou-se isso. Então subverteu a função social da fala das candidatas a Miss. Essa é a nossa resposta certa, as outras estão claramente erradas. O gabarito também coloca a letra E como certa, então nós concordamos com o gabarito nessa e bora fechar. O que eu quero deixar para você hoje? Eu quero deixar o vídeo aqui das misses lá do Peru apresentando esses dados da violência. É emocionante. É muito bom de você ver o espaço sendo usado para defender uma causa e você consegue perceber na voz de algumas delas, no olhar de algumas delas, a emoção quando elas estão falando esses dados. A emoção de quem provavelmente já vivenciou isso dentro do próprio meio das misses, né? Porque deve acontecer muita violência, deve acontecer muito assédio, deve acontecer muita coisa e que a gente não fica sabendo, porque é uma coisa tão fechada. Então você consegue notar no olhar delas. Vai ficar o card agora para você. Clica no card aí que eu tenho certeza que você vai se emocionar também, ok? Muito bem, o que mais que nós temos para hoje? Você se inscrever nesse canal. Você se inscreve que todo dia você vai receber uma aula nova no seu telefone. Principalmente se você fizer isso aí, ó, ativar as notificações clicando no sininho. Todo dia vai ter aula nova para você. E se você clicar na playlist que vai aparecer agora no card, você vai ver todas as correções do Enem 2018 para você aí fazer a prova e vir corrigindo questão por questão com a gente para poder acompanhar a interpretação e ir treinando a sua interpretação de texto. Por hoje é isso. Até a próxima. Beijo e fui. Tchau.